A paz do Senhor, amada igreja, toda a honra e glória dessa noite seja para o Senhor Jesus, né? Quem está vindo pela primeira vez hoje? O Robert. Tem mais alguém vindo pela primeira vez hoje? Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que as graças do Senhor estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Também queria dar um aviso, acho que o pastor esqueceu de avisar, sobre... está tendo a abertura do encontro em Brodowski. Quem quiser participar, dá o nome ali no fundo para as meninas, que vai ser dia 14, dia 15, dia 16 de fevereiro. O encontro é tremendo, é uma benção na vida, para despertar a nossa vida espiritual, tá? Que seja uma benção. Quem estiver interessado em participar, que não participou, só os dá o nome ali no fundo, para Larissa, né? Em nome de Jesus. Amém? Hoje não vamos falar sobre unção. Ô ventilador. Vamos falar sobre a unção, né? Que o Senhor nos ungiu, a palavra fala, né? Ele nos ungiu. O tema seria assim, que o Senhor colocou no meu coração. Unção para quê? Para que nós queremos a unção de Deus sobre as nossas vidas? Que Deus vai nos dar a unção se nós formos colocar em prática o viver dia a dia na obra dEle. Que todos que receberam a unção de Deus, foi homens e mulheres usados dentro da palavra para trabalhar na obra. Por isso que o tema hoje, o Senhor colocou no meu coração sobre isso. Unção para quê? Que nós possamos assim abrir a nossa mente, nosso entendimento, que muitas pessoas falam assim, eu quero ter uma unção dobrada, como o profeta Eliseu teve. Mas você quer essa porção dobrada para quê? Né? Fazer o quê? Só para as pessoas assistir as maravilhas no você? Deus não vai te dar. Deus vai te dar unção para que você possa trabalhar na obra, em tudo que Ele colocar em nosso coração. Aí o Senhor sonda, mas tem uma caminhada, viu gente? Vou entrar na palavra que vocês vão entender as pessoas que foram ungidas com unção. A unção tem a ver com o quê? É um chamado. É um chamado de quem? De Deus, para cada um de nós. É chamado. Depois, é uma escolha. Deus me chamou? Sim, mas eu tenho o direito da escolha, se eu quero ou não quero. Se eu quero me formar para médico, é uma escolha sua, só deve determinar cada um de nós, no nosso coração. Mas eu creio, quando Deus chama, Ele nos capacita. Se Ele nos capacita, a gente larga tudo para trás para o dele. Mas a unção é uma presença do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Para que nós possamos ter essa unção, nós temos que ter uma vida de intimidade com o próprio Deus. Porque se a gente não tiver uma vida de oração, de jejum, presença todo dia diante do Senhor, a unção jamais vai servir para nada. O Senhor, Ele gosta de a gente estar ali na presença do Espírito, falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ministrando o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar, onde que nós devemos ir. Mas uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Eu peguei uma palavra que aqui o Senhor vai nos falar, vai poder nos ajudar bastante. Vou falar dentro da Bíblia, porque aconteceu na palavra. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Vamos do 15 ao 21. Obrigado, pastor. Vou ler ali que fica mais fácil. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Israel rei sobre a Síria. Continua. Também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate,
e de Abel, ungirás profeta em teu lugar. Essa passagem está falando, aquela passagem do profeta Elias, estava correndo, cansado, com medo, fadigado, e ele falou para o Senhor, que para ele já dava, já bastava. Então o Senhor falou para ele assim, então volta para a estrada de Damasco, e ali chama um menino, um jovem, na estrada, você vai encontrar a Eliseu, e ali você unge ele, e ele vai caminhar com você. E a palavra vem falando, continua lendo, continua mais embaixo. E há de ser que os que escapar da espada de Israel matará Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matará Eliseu. Continua. Também deixei ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com décima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Ali no lançar a capa sobre Eliseu, ali é um modo de ungir, que o Senhor mandou ele procurar. Ali naquele momento ele estava ungindo Eliseu como profeta? Não, como ajudante ali, como discípulo do profeta, que o profeta era Elias ainda. Continua. Então deixou eles os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai, a minha mãe, e então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir, tomou a junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozinhou a carne, e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias a servir. Amém. Sobre a palavra que está falando assim, ele tinha todo o direito, ele foi chamado, Deus chamou ele através de Elias, chamou Eliseu. Ele estava trabalhando, e a história de Eliseu contada, fala que Eliseu era um homem muito próspero. Não era estava trabalhando para os outros, estava trabalhando para ele, para o pai dele, é uma família rica. Que a partir do momento que Deus deu a ordem para Elias chegar a Eliseu e ungir ele como seu discípulo, foi um chamado. Mas Eliseu podia falar: não, profeta, eu estou com a junta de boi, eu não posso, estou ajudando meu pai, mas isso. Mas uma coisa tão linda que aconteceu, antes dele chegar a Eliseu, ele pega o manto, fala capa, outros falam manto, passou o manto sobre ele. Ali havia uma unção do profeta sobre ele. Ele estava ungindo ele como ajudante dele. Porque tinha mais outros, a palavra fala que tinha mais de 50 discípulos dos profetas, mais 50 discípulos de profeta, vai falando. Mas o Senhor chamou Eliseu. Eliseu falou assim: espera, eu vou dar um beijo na minha mãe, despedir do meu pai. Ele falou assim: mas você sabe o que aconteceu. Você sabe, ao passar do manto, o ungir que aconteceu na tua vida. Ali virou a chave na vida espiritual dele, de Eliseu. Eliseu ficou tão alegre, matou o boi, ainda fez uma festa de alegria e partiu. Para quê? Para trabalhar, para servir. Não era para ser profeta. Então, na caminhada da nossa vida, quando nós somos chamados, ungido é escolhido. O Senhor me ungiu para fazer algo na casa do Senhor. Eu fui ungido a pastor, mas a capacitação do pastor vai vir dia a dia, até que chega ao ponto da unção, da pessoa ministrar em unção e ter a unção de Deus, que a palavra fala que ele só foi, ali no momento ele foi ungido, ao passar da capa,
Mas para a unção chegar na vida de Eliseu, houve um processo, houve um trabalho na vida dele. Ele já não chegou, passou o manto, a capa sobre ele, e saiu profetizando, saiu curando, não saiu fazendo, não, ele somente serviu a Elias com amor. Onde que Elias estava, Eliseu estava. Os profetas, os discípulos dos profetas ficavam de longe assistindo. Mas ele não, ele se lançava, ele queria algo sobrenatural, ele queria aquela unção que estava no mestre dele. Mas ainda ele não tinha a unção de profeta, nem a unção do mestre. Ele teve que caminhar dia após dia, e querendo sempre estar perto do profeta, do mestre. Ele queria que Deus derramasse a bênção que estava sobre o mestre, sobre ele. A gente eu estou indo na igreja, o pastor me ungiu ali para tal coisa. Mas se o pastor te ungiu para dançar, então se aperfeiçoa na dança. Busca pessoas ali dentro que capacita você a ir mais longe. Comece a falar com Deus sobre a dança no Espírito. Espírito Santo, me ajuda a ministrar a dança, mas conforme o teu querer. Não é para mim se exibir para a igreja, para as pessoas saberem que eu sei dançar, mas eu quero dançar no Espírito para o Senhor, a honra e glória para o Senhor. E ter uma vida de oração através da dança, através de Deus falando com o Espírito, ministrando. E o Senhor vai chegar num ponto que você começa ensaios, mais ensaio, mais ensaio, mais palavra, mais unção, mais bênção do Senhor. Você vai ver que você está dançando sem notar. Você não está fazendo mais esforço para dançar. Não é mais aquele trabalho querer ficar assim alçado, não. Você vai ver que você mente ao Senhor. Você vai ver que vai ser espontâneo, que essa unção da dança vai chegar até você. E em outros ministérios também é a mesma coisa. E voltando para o profeta Eliseu, ele caminhava com Elias. Onde que Elias falava que ia, ele estava. Eu vou para o Jordão, ali eu vou. Eu vou para Betel, ali eu vou. Eu vou para Jericó, e eu ali também vou, profeta. Porque ele queria algo que ele via naquele profeta Elias, aquela unção que era derramado na vida daquele homem. Por isso que nós temos que seguir pessoas de unção, não pessoas de emoção, que a emoção passa, porque a emoção é palavras, emoção é palavra que você estudou. Não é a palavra que você estudou debaixo de oração, para receber a unção da palavra. São diferentes as coisas, que nós temos que buscar a unção. Aonde que está a unção? Pagar o preço, viver dessa unção. Começar a andar com pessoas que você vê que está cheio da presença do Senhor, pessoas que oram, pessoas que meditam nas palavras, pessoas que vai te edificar. Eu quero ser igual Jesus. Então ande como Jesus andou. Gente, Jesus, ele nasceu, ele era Deus, mas ele não nasceu como Deus, ele teve como homem. Vocês acreditam que a unção de Jesus só aconteceu quando ele foi batizado, recebeu a unção do Espírito? Foi através do batismo. A palavra fala assim que a hora que ele saiu das águas, mesmo ele sendo Deus, mas ele estava como homem, 30 anos, milagre nenhum, palavras faladas nenhuma, mas a hora que ele sai das águas, o Espírito do Senhor posa sobre ele, e a partir daquele momento ele foi para o deserto. O Espírito Santo estava dando uma aula de prova que ele ia ter que passar, para que todos possam ver que ele, como Deus, também passou por todas as dificuldades, por todos os momentos ruins e tristes.
foi provada por Satanás durante 40 dias, teve fome, teve sede, mas venceu. E o próprio Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos, mas após o Espírito de Deus pousou sobre ele, e o próprio Deus falou: esse é o meu filho amado. E a partir daquele momento ele começou a fazer milagres, começou a fazer cura, até morrer por cada um de nós. Se Jesus também teve um processo da unção sobre ele, quem somos nós? Vou voltar para a palavra. Aqui a palavra vai falar o que? Em 2 Reis, gente. Espírito Santo ministra sobre cada um de nós, Espírito Santo. 2 Reis, eu vou lá no versículo 8, capítulo 2, versículo 8, nós vamos andar um pouco. Vocês vão saber, ali no momento ele foi chamado, Eliseu, por Elias, e ali ele seguiu Elias em todos os seus caminhos. Tudo que tinha que passar, ele passou, todo o aprendizagem que ele teve que aprender, ele aprendeu. Aí foi o momento da unção. Então Elias tomou sua capa, dobrou-a e feriu as águas, a qual se dividiram para os dois lados, e passaram ambos seco. Continua. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Continua. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te farás, porém se não será, não fará. Continua. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Continua. E o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, eu nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Continua. Também levantou-se a capa de Elias, que dele caíram, voltando-se parou à margem do Jordão. Continua. E tomando a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para outro, e Eliseu passou. Continua. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Aqui já é unção. Porque o propósito, ele foi chamado, ele serviu, ele viu como que era ter essa unção, como caminhar na presença do Espírito. Tudo que o mestre fazia, ele fazia. Então ele estava ali, ele queria a unção, porque ele sabia que ele era sucessor de Elias. É a nossa vida para que a gente tenha unção e ser sucessor de alguém que seja melhor que nós temos que caminhar com ele. Nós temos que ver o que ele está fazendo, para que a gente possa ser melhor que igual ele ou melhor que ele. Aqui a porção dobrada. O profeta Elias falou para Eliseu: tu me pedes umas coisas tão difíceis. Olha, mas se tu me ver quando eu subir, será dado. Mas se tu não ver, não será dado. Ali ele estava falando no espiritual. Ali ele estava falando no espírito. Vamos ver se você
está com a visão aberta das coisas do céu. Se você tiver com a visão aberta das coisas de Deus, sobre o seu ministério será dado. Mas se não tiver, não será dado. Que seria a capa da unção, a capa da presença do Espírito ali. E ali no momento, caiu sobre ele. A palavra fala que ele foi levado, não pelo cavalo, nem pela carruagem de fogo, mas sim, foi o redemoinho. O cavalo só foi assim, fez aquele redemoinho, os cavalos, a carroça, fez o redemoinho levantou ele, foi embora. Foi coisa instantânea. Foi num piscar de olhos. E a nossa vida, diante de Cristo Jesus, vai ser num piscar de olhos. Que estejamos preparados. Que nós pegamos como exemplo Jesus, o nosso mestre. Que os dias estão chegando. E será como um piscar de olhos sobre as nossas vistas. Como Eliseu viu Elias sendo levado, foi instantâneo. Ele só teve a prova da unção porque ele teve a capa de Elias sobre ele. A capa caiu sobre ele. E ele passou o primeiro teste. Pegou a capa e bateu no rio Jordão. Senhor de Elias, o que ele queria dizer, Senhor do meu mestre. Ele deixou a capa da unção sobre mim. Então que eu faça igual ele. Ele bateu, pelo que o Jordão abriu, ele passou seco. E os discípulos dos profetas viram a maravilha, viram que o Espírito Santo, não vou falar que é Espírito do profeta, mas Espírito Santo que estava no profeta, veio sobre Eliseu. Viu que ele era o escolhido, o sucessor. E todos foram diante de Eliseu e se prostraram por terra, sabendo que a unção do Espírito estava sobre ele. Unção é a presença do Espírito Santo de Deus numa pessoa. Se você foi ungido, quer dizer que você vai ser capacitado. Você tem que entrar nos caminhos do Senhor. Alinhar com uma pessoa que está ali na frente, como exemplo de cada um de nós. Se o Senhor me ungiu para que eu ministre a palavra, eu tenho que orar a Deus. Ele dará seu Espírito Santo, que vai ministrar a palavra sobre a minha vida. Mas para isso eu vou ter que ler a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo ministre em mim aquilo que eu li. Mesmo que eu não entendendo, mas o Espírito Santo, a partir da unção, o Espírito Santo te capacita a entender a palavra para ministrar. Mas nós também temos os nossos líderes, tem pastores de confiança, que fala da palavra todas as quartas, todos os domingos, e toda segunda lá no núcleo, sabendo que é pessoas de Deus, pessoa que não vai pregar heresia, que nós possamos seguir o exemplo dessas pessoas. Mas primeira mão é a presença da unção do Espírito de Deus. Não adianta eu querer ser alguém sem a unção do Espírito, sem a capacitação do Espírito Santo na minha vida, que a unção do Espírito vai me capacitar para algo. Muitos de nós já fomos capacitados, falta a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu fui capacitado a quê? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, Ele nos dá, Ele nos unge para algo. Mas muitos de nós ainda falam, eu não sei para que eu fui ungido ainda. O primeiro passo é o ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas aí vem a capacitação, vem a unção do Espírito e nos enche de poder. Porque quando nós começamos na área de pregação, no começo, gaguejeira, um medo, um tremendo. Até hoje eu tremo, até hoje eu tenho medo, até hoje eu estou aprendendo. E o Senhor vai nos capacitando, porque é a presença do Espírito Santo que nos dá a unção de ministrar. Mas tem outras áreas, como eu falei, a dança, tem o louvor,
tem um ministério de evangelização, mas para isso nós temos que ter unção de Deus sobre as nossas vidas. Deus não quer que vocês saiam daqui sem a unção dEle, que ungido você já está, desde que vocês aceitaram Jesus. O próprio Jesus nos unge, mas a unção não. A unção é um preço a pagar. A unção é um caminhar com Jesus. Para isso nós vamos ter que deixar muitas coisas de lado, muitas coisas do nosso eu. O eu meu, esvaziar do meu eu, para que o Espírito do Senhor, a unção do Senhor que está no trono de Deus venha sobre mim. Eu ser cheio dessa presença, cheio da presença da unção de Deus para ministrar algo que Deus tem na minha vida, para ministrar na vida de alguém. Nós temos que ser a diferença nessa terra. A unção está nos preparando a servir o propósito que Ele colocou no seu coração, no meu coração. Efésios 4, vamos ver aqui para que Ele nos chamou. Efésios 4, versículo 11 e 12. Ele chama todos para alguma coisa, Ele nos capacita com unção e derrama as suas bênçãos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Gente, tem ministério para todo mundo, mas basta a gente querer seguir o ministério de Deus, buscar a unção do Senhor sobre as nossas vidas, que Ele vai nos capacitar, que tem ministério para todo mundo. Pegar um gancho de Saul e do profeta Samuel. Quem conhece a história do rei Saul, antes de ser rei, Deus soltou, eu vou falar que Deus soltou os burrinhos dele, do pai dele, e ele foi andando até chegar no profeta. E naquela época as pessoas queriam um rei. Não queria Deus, queria um rei poupável, né? Vamos falar, um rei que está na frente. E tanto falando para o profeta Samuel, nós queremos um rei, toda a cidade tem um rei, toda a província tem um rei, nós queremos um rei. Aí Saul foi parar até a casa do profeta Samuel. Aí Samuel falou para ele que as jumentas do pai dele já estavam em casa. Mas Deus tocou no coração do profeta, falou para o profeta: unge, eles estão querendo rei, vamos ungir Saul como rei. E ungiu Saul como rei. Agora eu te pergunto, ungiu Saul como rei, mas a unção de Deus estava sobre Saul? Ele estava ungido. A palavra vai falando assim, que Samuel fala para ele assim: Saul, deixa eu me lembrar, vou falando, Saul, ao descer daqui na estradinha, vai vir 2 jovens, vai te falar que a jumenta do seu pai já foi encontrada. Mais embaixo, vai ter 3 jovens, carregando uns ovelhas, um vai ter 10 pão na mão, e um deles está com os pão na mão. Ele estava falando antes de acontecer. Ele vai te oferecer 2 pão, você pega 2 pão. E mais embaixo vai ter uma turma de pessoas, vai estar profetizando a palavra, vai estar dançando os salmos, vai estar mais adiante. E nisso você entra nessa dança, e com eles você vai profetizar também. Ele falou: não, tudo bem, profeta, vai acontecer tudo isso? Não, vou entrar também. Aí a palavra fala que ele desceu, encontrou 2 jovens. O jovem falou assim: a jumenta do teu pai já foi encontrada, mas teu pai está muito preocupado com a tua presença, você não volta mais, vai ter ele. E ele foi descendo. A profecia do profeta Samuel estava se cumprindo. Mas embaixo ela encontrou 2 jovens, ou 3, se não me engano, carregando as ovelhas, e um deles tinha pão na mão.
E um deles ofereceu 2 pedaços de pão. Você quer pão? Ele falou, eu quero, porque era uma profecia, era uma parte da unção que ele tinha que trazer. Ele falou, eu quero. Ele pegou os 2 pães e desceu, que ele tinha que pegar, o profeta falou que ele tinha que pegar. E mais embaixo tinha uma turma, profetizando, cantando, louvando a Deus. O que o profeta tinha falado estava se cumprindo. Aí Saul falou assim, eu vou entrar também, quem falou para mim entrar. Ele começou a entrar e começou a dançar, começou a louvar. De repente a unção do Espírito, o Espírito Santo de Deus chegou a ele. E ali ele começou a profetizar no meio do povo. Daquela turma, as maravilhas do Senhor estavam acontecendo. A unção do Espírito de Deus estava sobre Saul. Aí ele voltou com essa unção para ser rei, para reinar, e se tornou rei. Mas nós conhecemos a história também, né? A desobediência diante de Deus tem um preço. Ele desobedeceu primeiramente. O profeta Samuel falou, eu vou demorar 7 dias para fazer um holocausto, mas eu vou vir. Aí o profeta demorava, ele começou o quê? Se engrandecer, o ego dele começou a ver as pessoas dispersando. O profeta não chegava. Ele falou, o quê? Não vou perder esse povo não, eu mesmo faço esse sacrifício. Mas ele não era profeta para fazer sacrifício. Tomou a frente de Samuel, tomou a frente de Deus e fez. Mais adiante a palavra fala que Deus manda o profeta falar para ele invadir outra cidade, e ali mata todos, desde criança, jovem, velhos, animais, mata tudo, não traga nada. A desobediência novamente. Ele foi e trouxe os gados, e trouxe o rei também de lá. Samuel, a hora de olhar, olhou para ele e falou assim, mas Deus mandou você matar todos, porque você trouxe esse rei. Deus mandou você trazer nada de animais de lá, que Deus não se agradava com esse povo. E ele trouxe os animais. Não, os animais eram para os soldados. Deus não quer. Deus provê tudo, não precisa de nada. E o próprio Samuel teve que sacrificar o rei no lugar de Saul. E ali, a presença de Deus, aquela presença tão amorosa de Deus que estava sobre ele, se esvaziou. Ele não tinha mais a unção de Deus. O preço da desobediência, a unção de Deus não estava mais sobre ele. Quem conhece a história sabe. Mas ele era um ungido de Deus, que Davi falou, ungido de Deus eu não toco. Mas a presença de Deus não estava mais sobre ele. Porque nós temos que saber o que? Se nós somos ungidos, pagamos o preço da unção, vivemos na unção. Se Deus nos capacitou, se Deus nos colocou, continua servindo a presença do Senhor. Agora fala, pastor, mas Saul foi desobediente, mas Deus partou o espírito dele. Sim, mas e Davi? Davi fez tudo aquilo que nós sabe que ele fez, adulterou, fez tudo que é errado. Como Deus chama ele de segundo o coração de Deus. A história de Saul, ele fez tudo errado. Reinou 40 anos, reinou, mas sem a unção de Deus. Era ungido sim, mas sem unção, sem a presença de Deus. Não se arrependeu da desobediência, unção foi embora. Davi foi um homem de Deus até o último dia dele. Desagradou ao Senhor? Sim. Se arrependeu, unção de Deus voltou sobre ele. Chave, arrependimento. Arrepender diante do Senhor todas as vezes que nós caímos. Nós estamos nessa terra num corpo falho, pecador.
Nós temos que se policiar para que não caia, mas se cair, que nós possamos ser dignos de se arrepender do nosso pecado diante de Deus e levantar a cabeça. Eu quero pegar só mais um versículo para resumir. Salmo 51, versículo 10 e 11. Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Continua. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. A unção de Deus sobre ele. Ele no Salmo, ele vem diante do Senhor falando: Senhor, não tire o teu espírito de mim. O outro não estava nem aí. Saul não queria nada. Saul só queria reinar, só queria ser rei. Mas Davi sim, ele reconheceu o pecado dele. Falou: Senhor, não tire o teu espírito de mim. Coloca um coração puro em mim. Ele fala: coloca um coração puro, que esse coração já sujou, já te manchou. Mas coloca um coração puro. E a palavra de Deus, para quem sabe, fala assim que ele foi reconhecido como o segundo coração de Deus. Passou por todo o processo daquele pecado. Passou com a cabeça erguida no Senhor, sofrendo, mas no Senhor, mas acreditando que Deus voltaria com ele. E voltou. Não deixe a unção de Deus apagar dentro de nós. Reconhecendo que Deus é conosco, Deus nos ungiu para algo, que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que vocês venham aqui na frente, quem acha que tem um chamado, ou quem quer receber um chamado de Deus, que nessa noite, algo sobrenatural de Deus vai acontecer, mas para isso nós temos que dizer sim para o Senhor, sim para o chamado. Eu gostaria que os pastores viessem aqui na frente e ungir a todos. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, pelo poder do Teu Santo Espírito, eu clamo nessa noite, Pai, a unção, Senhor, que estava, Senhor, sobre o vosso Filho Jesus, que esteja sobre cada um de nós. A unção, Senhor, que estava no seu profeta Elias, que passou a Eliseu, que nós sabemos, Senhor, que aquela porção foi dobrada, Senhor, porque o profeta Elias, Senhor, fez 7 milagres, mas o profeta Eliseu fez 14, Senhor. O Senhor cumpriu na vida dele, Senhor, a porção dobrada, Senhor. Que a unção do Teu Santo Espírito nessa noite, Pai, venha renovar cada um de nós que estamos aqui. Toca sobre essas vidas aqui, Pai. Traga cada uma delas, Senhor, para ser ungido nessa noite, para um propósito, Senhor. O propósito o Senhor vai colocar no coração delas, Senhor, que elas vão dormir, Senhor, que ela vai ter um sonho contigo, Senhor. O Senhor vai falar com cada uma delas, Senhor, qual é o chamado, e a unção do Senhor vai sobre elas, Senhor, conforme o querer delas. Por isso, desde já, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, unge esse ambiente da Tua glória, Senhor. Que a unção do Espírito esteja sobre esse lugar. Eu clamo, Senhor, pelas bênçãos do Senhor